Queridos irmãos e irmãs, estamos nós hoje aqui também reunidos 8 dias depois, desde o anúncio do Evangelho. É sempre bom a gente fazer esse esclarecimento quando a gente fala dos 8 dias. O Evangelho fala que os discípulos estavam reunidos nessa segunda aparição de Jesus, depois de 8 dias, porque o jeito de contar é diferente. Nós diríamos uma semana depois, 7 dias depois, mas os judeus contam os dias de jeito diferente. Hoje é domingo, nós contamos assim: segunda, terça, quarta, quinta. Eles contam domingo, segunda, terça, quarta, então dá 8, né? Também nós estávamos 8 ou 7 dias atrás reunidos, hoje estamos aqui novamente. O Evangelho começa falando do dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus, e termina falando de uma outra aparição de Jesus, então, uma semana depois, de domingo a domingo. Interessante, queria chamar a atenção para 2 aspectos somente nesse Evangelho, que cada ano a gente reflete, reza sobre ele, porque cada ano no segundo domingo da Páscoa nós escutamos este Evangelho, meditamos este Evangelho, e Deus dá uma nova luz para cada um de nós, na inesgotável riqueza da sua palavra. Chamo atenção para 2 coisas só. Primeiro, ao que parece ser, esta é a primeira aparição de Jesus para o grupo dos discípulos. No grupo dos discípulos provavelmente estavam ali os 11 também, mas mais gente. Primeira aparição assim em grupo. E Jesus aparece para eles depois do evento da sua prisão e da sua morte. Aquelas pessoas que estão ali, todas tinham abandonado Jesus, tinham fugido, tinham deixado ele sozinho. E Jesus aparece, e ao aparecer não dá um sermão, não puxa a orelha, não dá um chacoalhão, não faz uma conversa sobre o mau comportamento deles, não se zanga, não grita. A paz esteja com vocês. Quanto a gente tem para aprender desse gesto de Jesus. A paz esteja com... Jesus transmite a paz àquelas pessoas que estavam com o coração turbado, e envia eles, né? A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Dá esse voto de confiança para eles. Temos que aprender isso. Eu fico pensando às vezes, né? A gente está em casa e alguém chega atrasado, ou fez alguma coisa que a gente ficou sabendo na rua. Como é que a gente espera? Como é que a gente recebe essa pessoa? Um pedaço de pau na mão, um prato pronto para tirar. A pessoa abre a porta e despeja, né? Aquela raiva, aquela impaciência, aquela... O que a gente consegue com isso? O que a gente consegue com isso? O marido chegou mais tarde, a esposa chegou mais tarde, o filho chegou mais tarde, abriu a porta, despeja, né? A raiva, a mágoa, o ressentimento. O que a gente ganha com isso? Uma grande briga, uma grande confusão, uma gastrite, uma dor de cabeça. Jesus vai ter outras oportunidades depois
para ensinar, para ajudar os apóstolos, os discípulos, a se darem conta do que eles fizeram, da gravidade daquilo que eles fizeram e os motivos que levaram eles a fazer aquilo, né? Que Jesus tinha advertido que se eles não vigiassem, eles não orassem, eles cairiam em tentação. Mas o primeiro contato, o primeiro encontro de Jesus com os seus foi transmitir a paz e confiá-los, reconfirmá-los na missão. Pedir a graça de aprender com Jesus, aprender a ter esse coração misericordioso, é fundamental. E se nós temos que falar, vamos falar no momento oportuno, vamos corrigir no momento oportuno, mas nada que nasce da raiva, do ressentimento, da mágoa, nada que nasce disso pode dar bom fruto. A semente da mágoa, a semente do ressentimento, a semente da raiva, o que vai produzir? Belo ensinamento de Jesus, né? É assim que Ele age conosco também. É assim que Ele age conosco. A gente fica um tempo sem vir na missa, e Jesus nos acolhe. Que bom que você veio. As portas estão abertas para você. Que bom. Jesus não fica dizendo: "Ih, por que você não veio? Por que você não veio ontem? Por quê? Por quê?" E aí depois a gente vai se dando conta, né? Mas esse Jesus que me ama tanto, que me dá tanto, como é que eu vou deixar Ele para depois? Como é que eu não vou deixar de me encontrar com Ele, de dar um espaço para mim, para Ele na minha vida? Então essa é a primeira reflexão breve que eu queria fazer, né? Este jeito de Jesus acolher, encontrar-se, confirmar na missão também aqueles que tropeçam, que caem, né? Esse é o jeito, esta é a pedagogia de Jesus, e a gente precisa aprender muito desta pedagogia, desse jeito de ser, né? Que nasce desse profundo amor que Jesus tem por seus irmãos e do seu desejo de conversão, porque é da vontade de Deus que todos se convertam e se salvem, né? Segunda reflexão que eu gostaria de fazer diz respeito à situação de Tomé, que se mostra incrédulo diante do testemunho dos discípulos, né? Diz: "Não, eu não acredito, eu vou acreditar só se eu ver as feridas de Jesus." O que isso pode dizer para nós também, essa incredulidade e o modo como é vencida a incredulidade de Tomé? É vencida precisamente quando Jesus mostra: "Olha aqui, as feridas das minhas mãos." Primeiro, dando um passo atrás, primeiro, interessante que a primeira missão dos discípulos de Jesus é um fracasso. Jesus se encontra com eles e diz, né: "Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês." E aí eles, no primeiro envio deles, eles encontram Tomé, anunciam e Tomé não acredita. A primeira missão foi um fracasso total, né? E a gente não pode desanimar também. Se eles tivessem desanimado, diz: nenhum dos nossos não acredita em nós. Eles continuaram. Como é que foi vencida a incredulidade de Tomé? Quando Jesus mostrou as feridas da sua mão, as feridas no seu corpo. O que são as feridas de Jesus? O que causaram aquelas
feridas. Sim, o pecado dos homens, bem, mas o pecado dos homens não seria suficiente para produzir aquelas feridas, porque o que tornou Jesus vulnerável a tudo aquilo foi o amor dele. Então, Jesus, pelo seu amor, se deixou ferir. Então, as feridas de Jesus, na mão, no peito, elas são o que? O sinal do seu amor. A cruz não é, em primeiro lugar, o sinal do pecado dos homens, é, em primeiro lugar, o sinal do amor de Deus, porque Deus poderia ter lavado o pecado, resgatado de outro jeito, na sua potência infinita, mas Deus se fez vulnerável, se fez fraco, se fez servo, se humilhou, e deixou então, como prova do seu amor, estas feridas. As feridas que Jesus mostrou para Tomé, são feridas de amor, são sinais do amor concreto de Jesus, o amor que foi até as últimas consequências. E então Tomé, vendo as feridas e recordando este amor de Jesus, diz: meu Senhor e meu Deus, eu creio. A incredulidade de Tomé, ela vai por água abaixo aí. Isso tem uma indicação para nós hoje também, né? Quer dizer, qual é o sinal de credibilidade da igreja, daqueles que evangelizam, dos catequistas? O que vai vencer a incredulidade dos homens hoje? As nossas palavras? Os nossos discursos? Tem muita palavra, tem muito discurso no mundo. O que a gente escrever, o jeito bonito como a gente fala, tem gente que fala muito mais bonito do que a gente. Os efeitos especiais das nossas celebrações, a qualidade da música. Tem gente que canta, que toca, que tem possibilidade de fazer efeitos. Os vídeos que a gente produz, tem gente que faz muito melhor, sempre vai ter. Olha, aquela moça lá que, por vias certas ou erradas, chegou lá no primeiro lugar do Spotify lá, né? Aquela lá. Olha como é que ela consegue muito mais visualizações. Qual vai ser o sinal de credibilidade? O rebolado dos cristãos? Ou os sinais do amor? Os sinais do amor, né? Quando o mundo olha e vê nas nossas vidas as feridas do amor, as feridas do amor, do homem que é fiel à sua esposa, da esposa que é fiel ao seu marido, do pai que cuida dos seus filhos, da mãe que cuida, do esposo, da esposa que cuida no hospital, o filho, a mãe, daquele que sai e socorre o que tem fome, o que tem sede, daquele que perdoa. Esses são os sinais de credibilidade dos cristãos, não o palavrório, simplesmente, ou uma pretensa autoridade para dizer: eu falo, vocês têm que acreditar, porque é A mais B, 2 mais 2 são 4, hoje em dia ninguém mais acredita nem que 2 mais 2 são 4, ninguém mais acredita nisso. Você pode dizer que o branco é branco, que o preto é preto, que o azul é azul, que o vermelho é vermelho, e ninguém mais acredita. Mas as feridas do amor, mostradas no nosso corpo, na nossa vida, esses são os verdadeiros sinais de credibilidade, né? E então Tomé se rende a isso e diz: meu Senhor e meu Deus. Os discípulos que haviam dado testemunho de Jesus ainda não tinham nenhuma ferida nas mãos, nenhuma. Tinham recebido o anúncio e estavam falando: olha, o Senhor ressuscitou.
Depois vão ter a autoridade de Pedro, a autoridade de João, a autoridade dos primeiros discípulos que morreram mártires, que foram perseguidos por causa da fé. Olha a autoridade que estes homens e essas mulheres alcançaram no seio da comunidade. Olha a autoridade que eles alcançaram, que eles passavam e queriam ficar na sombra dos apóstolos, porque dali emanava aquele poder. Mas é uma vida que havia sido doada, e eles tinham o que mostrar. Então nós queremos pedir esta graça, né? Hoje, neste domingo, de ser como Jesus, acolhedores como Jesus, de ter essa pedagogia do amor, né? Que o nosso primeiro encontro com as pessoas seja este, de verdadeira acolhida, como Jesus fez, entregando paz, entregando alegria, entregando amor, e que também, né, o nosso esforço de evangelização, a missão para a qual nós somos enviados, ela se cumpra na coerência da nossa vida em relação àquilo que nós recebemos de Jesus, que nós nos deixemos ferir também, em razão do amor que nós temos a Deus e o amor que nós temos aos irmãos. Essa é a história vitoriosa da evangelização. Essa é a história da igreja, uma igreja que anuncia Jesus não somente com palavras, mas que uma igreja onde as palavras simplesmente explicitam aquilo que já se vive, aquilo que já se é. Nós queremos pedir esta graça, né, de sermos essas testemunhas vivas do ressuscitado. Nós estamos começando um novo desafio com novas turmas de catequese. Ao final desta missa vamos fazer o envio dos catequistas e das catequistas, né? E sem dúvida, como tem sido em outros anos, e seguramente será neste ano também, né? As crianças, os adolescentes que vêm aqui para os nossos encontros de catequese, se deixarão tocar pelas feridas de amor dos nossos catequistas, que estão ali ferindo-se, né? Cada final de semana, entregando o seu tempo de descanso, sua capacidade intelectual, sua generosidade. Qual é o grande fruto dos encontros da catequese, né? É esse amor que essas crianças, esses adolescentes experimentam nos seus catequistas, né? E eles podem chegar ao final do encontro e dizer: eu toquei Jesus, eu vi Jesus na pessoa deste ou daquela que está ali comigo. Então que Deus abençoe, né, os nossos catequistas, são fruto da beleza da nossa comunidade, né, que vai suscitando vocações para uma coisa e outra, e também para este belo ministério da catequese. Que os seus catequizandos possam reconhecer Jesus vivo, ressuscitado, através das suas feridas de amor, que é a doação de cada dia que vocês já começaram a fazer por eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.